A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos na palavra do Senhor em mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Louvado seja o Senhor, porque temos a graça, o prazer, o presente de poder parar e olhar para a palavra do Senhor, ler, compreender e aplicar para as nossas vidas. E hoje é dia de Salmo 109, um salmo de Davi, um salmo grandinho, de 31 versículos. E nesse salmo, queridos, nós vamos ver um Davi buscando a face do Senhor, porque ele está sendo perseguido e ele tem experimentado uma das traições mais amargas que se pode experimentar, que é a traição, né, de uma amizade que você considera fiel, né? Que é aquela experiência tão triste e dolorida de nós vermos uma pessoa de confiança se levantando contra nós, ou pessoas de confiança se levantando contra nós e falando de nós mentiras. E então nós vamos ver Davi amaldiçoando essas pessoas e orando ao Senhor pedindo que venha sobre eles o mal. E embora as palavras de Davi possam parecer tão duras e tão assustadoras aos nossos olhos, porque nós conhecemos o coração de Davi pela palavra, pelo que o Senhor fala dele, é perfeitamente compreensível, porque estes homens a quem ele está pedindo que o Senhor venha julgar com mão forte, têm sido cruéis, não somente com Davi agora, mas já haviam sido cruéis no outro momento, e são pessoas que amaldiçoam. E inclusive vocês vão ver que um dos versos aqui ditos por Davi, o apóstolo Pedro vai ensinar para nós lá no livro de Atos, que na verdade eles vão dizer assim, eles foram escritos, eles cabem de maneira assim muito forte, né? De maneira muito quando realmente serve, sabe assim, fala, nossa, é o número dessa pessoa. Então, algum verso aqui que nós vamos ver, né, um dos versos de Salmos, cabe perfeitamente na pessoa de Judas. Então, vamos começar? Vamos lá. Versículo de número 1 diz assim: Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem, não com o mal, perdão, retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Pausa aqui, por favor. Então, até aqui é isso que nós vimos. Davi dizendo: Pai, eles estão me tratando mal, eles estão mentindo contra mim e eu não estou fazendo absolutamente nada. Versículo 4. Eu estou permanecendo em oração. Eu estou aqui diante do Senhor trazendo a minha causa. Ele estava abatido, ele estava triste, essas pessoas estavam atacando ele sem motivo, falando na cara dele, né? Tratando o mal. E agora ele vai se levantar e ele vai pedir ao Senhor juízo. Versículo de número 6 fala assim: Designe-se um ímpio para ser o seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Pausa aqui, é exatamente a parte B do versículo 8, né? E outro ocupe o seu lugar, que é mencionado em Atos, capítulo 1, verso 20. E se você quiser conferir lá, você anota, aí pode conferir depois. O apóstolo Pedro menciona esse versículo, que é referência aqui da parte B do versículo 8 do Salmo 109. Versículo 9, continuando. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre de sua família. Pausa aqui. Duras essas palavras de Davi, e a gente percebe que elas são motivadas, pelo que o próprio Salmo nos conta, pela dor
que ele estava sentindo em seu coração por ser traído por essas pessoas, por ser caluniado, por ver que estavam falando mentiras a respeito dele. Mas nós vamos ver aqui nos versículos 16, 17 e 18 que essa maldade que Davi começa dizendo para nós a princípio, que estava sendo feita contra ele, né? A mentira, a acusação, a calúnia, não era somente contra ele. Olha o que diz esse versículo 16. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ou seja, eram pessoas, né? Opressoras, pessoas más. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos seus acusadores, aos que me caluniam. Então, embora nós saibamos que o que Deus deseja que nós façamos seja orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, embora nós conheçamos pelas palavras de Cristo que nós devemos amar, né, as pessoas e orar por elas, aqui é muito possível ver todos esses sentimentos extremamente humanos, né, que pertencem a mim e a você também. Quando nós vemos uma pessoa que faz mal para todo mundo e o juízo tarda a chegar nela, né, ou faz mal contra nós, a gente fica pensando, poxa vida, essa pessoa é tão má e não acontece nada de errado com ela, né? Às vezes nossa mente é levada a humanamente fazer cálculos, né? E pensar, poxa, coisas ruins deveriam vir para pessoas más, né? E não para os bons. Bom, Deus nos ensina, através de Jesus Cristo, a amar os nossos inimigos. Mas aqui Davi está falando do seu coração. E exatamente aquilo que ele estava pedindo era o juízo de Deus. E nós vemos na própria palavra do Senhor que Deus muitas vezes executou juízo sobre aqueles que não tinham aliança com ele, sobre aqueles que faziam o mal para as pessoas, sobre aqueles que oprimiam o pobre e a viúva. Portanto, Davi está pedindo que Deus venha em seu favor e julgue a sua causa. E no versículo 21 diz assim: mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. Pausa aqui só um pouquinho. Eu gosto muito dessa expressão amor leal. Claro que o amor já nos traz, a palavra amor já nos traz aquela ideia de entrega, de doar-se, de se colocar no lugar do outro. Mas a palavra amor, quando é relacionada ao Senhor Deus, ela ganha um adjetivo que é esta lealdade. Essa ideia de que Deus ele tem uma aliança e ele vai até o final com os seus filhos. Ele nos atrai, ele nos leva ao arrependimento, ele tem planos bons, ele tem pensamentos bons a respeito de nós. E ele tem uma vontade, né, que é que nós sejamos bênção e sejamos abençoadores, né? Em Abraão, né, todas as famílias da terra seriam benditas e nós cremos com o crente Abraão, né? Então, aqui quando eu leio amor leal, é nisso que eu penso, num amor profundo, num amor verdadeiro, num amor que não se desgasta, em um amor que não verdadeiramente não paga o mal com o mal, mas um amor que perdoa e que traz para perto e que quer conserto com aqueles que têm aliança com ele. E então a gente vê mais uma descrição da parte de Davi, no versículo 22 e 23, de como ele estava. No versículo 22 diz: o meu coração está abatido. E quantas vezes estamos com o nosso coração abatido, né, meus irmãos? Orando ao Senhor pela misericórdia dele mesmo. Sem força nenhuma para orar, sem força nenhuma para clamar, mas pedindo porque sabemos que só Ele tem as palavras de vida eterna, né? Pedro respondeu muito bem lá em João capítulo 6, né? Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não tem para onde ir. É Ele, é o Senhor e Ele é suficiente. E então, na sequência, uau, que forte, né? Essa expressão, vou definhando como a sombra vespertina. Ou seja, ele estava sentindo que as suas forças estavam indo embora, né? Que ele já não tinha mais
forças para lutar, não apenas com a situação que estava ao redor dele, mas principalmente com a tristeza do seu peito, porque ele estava abatido. Continuando no verso 24. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha em magreza. Olha que interessante. Ele estava abatido? Estava. Ele estava se sentindo sem forças? Estava. Ele estava cercado e recebendo mentiras e calúnias das pessoas que ele mais confiava? É. Mas duas coisas nesse salmo a gente vê a respeito de Davi. Ele se coloca diante do Senhor em oração, como ele fala logo nos primeiros versículos, né? Ele pede para o Senhor, por favor, não fique indiferente, né? Eu estou vindo falar com o Senhor, estou orando a Ti. E agora nós vimos que ele está jejuando. E o jejum significa você adorar a Deus com todo o seu corpo, você prostrar-se diante do Senhor com todo o seu corpo, você render ao Senhor e praticamente declarar, né? Pai, o meu deleite é somente em Ti, né? Eu faço fraca a minha carne para fortalecer o meu espírito. E Davi fala, né, que está jejuando aqui até a ponto dos seus joelhos fraquejarem. Versículo 25. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Só um pouquinho. Imagina só você sendo afrontado, você orando e jejuando e a resposta não tendo chegado ainda. É exatamente isso que ele está falando aqui no versículo, né? A gente buscando a Deus e passando por luta, a gente buscando por Deus e sendo perseguido. As pessoas ao nosso redor, eles podem passar por nós e menear a cabeça, como diz o versículo 5, né? Menear a cabeça é dar aquela balançada assim no sentido de desprezo. Mas o Senhor é o nosso socorro e é o que ele vai falar no versículo 26. Ele fala, socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Mais uma vez, que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Aleluia. E o salmo termina aqui. E nós vemos que depois de Davi pedir ao Senhor justiça, o que ele vai fazer é clamar ao Senhor por socorro. Porque ele reconhece que Deus é aquele que luta as batalhas dele. Então ele vai dizer, Deus, eu estou orando, Senhor, eu estou jejuando, me socorre. As pessoas olham para mim e porque não vem a resposta da minha oração ou do meu jejum, estão meneando a cabeça. Estão dizendo, olha lá, né? Tá lá, igual um bobo, né? Seguindo a Deus e Deus ainda não respondeu a oração dele. Mas Davi sabe de onde vem o socorro dele e assim eu e você também. E eu espero que esse salmo tenha falado ao seu coração, porque o meu coração falou bastante. Semana passada eu estava comentando com o meu marido, né? Estou com vontade de estabelecer um dia da semana que vai ser o meu dia fixo de jejum. Para ser aquele dia de entrega a Deus. Aquele dia, eu já tenho os meus horários marcados com o Senhor para orar e para meditar na palavra. Mas eu fiquei com vontade de escolher um dia. E a palavra de Deus fala que a gente não deve ficar falando, olha o meu jejum. Portanto, eu não vou te contar quando é o meu dia, mas eu estou aqui dizendo para você que a palavra de Deus tem que nos inspirar. Não é somente uma leitura, que beleza, já acabei de ler o Salmo 109, check. Não é sobre cumprir uma tabela, né, cumprir um schedule, uma rotina, mas é a respeito de nós lermos e falarmos, uau, isso tem a ver comigo. Eu estou passando por lutas. Eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou pedir que Deus me vingue. Eu não vou fazer igual Davi e amaldiçoar os meus inimigos. Eu vou fazer igual a Jesus. Eu vou orar pelos que me perseguem, porque Jesus é nosso exemplo máximo. Mas eu não vou vingar-me a mim mesmo. Eu vou orar. Eu vou fazer aquilo que é dentro da lei, eu vou, procurar os meus direitos quando é necessário, uma questão jurídica, por exemplo. Mas, no mais, eu vou depender do Senhor. E vou fazer igual Davi naquilo que ele se parece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito você. Você vai curtir, você vai compartilhar esse vídeo, você vai fazer um comentário e mais que tudo, você vai tomar essa palavra como verdade de Deus para você hoje e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, se o bom Deus permitir.